Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre a consagração a Ti de todo o meu ser, para que disponhas de mim para o bem de todos. Somente te peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a missão de construir o reino do Teu Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, meus sacrifícios e minhas ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, por todos quanto a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja, por aqueles que a vós estão recomendados. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós vamos gravar agora, gravamos uma série de lives sobre o livro, basicamente pequenos capítulos, trechinhos do livro A Mulher Forte. Agora vamos fazer, neste momento do mês mariano, pequenos vídeos sobre as conferências de São Maximiliano. Coube algumas conferências, obviamente. Hoje vamos fazer da conferência número 23, que tem como título Caminho Mariano para a Perfeição. Vou dividir ela em algumas partes, em alguns vídeos curtos, tá? Bem, a primeira coisa que nós precisamos entender, eu vou aqui fazer basicamente parágrafo por parágrafo, essa primeira questão. Bem, São Maximiliano diz assim: Jesus Cristo veio a este mundo por intermédio de Maria, embora pudesse tê-lo feito de outra forma. Podia, por exemplo, ter vindo na forma de um homem adulto, como Adão. No entanto, Nosso Senhor, pela sua humildade, quis tornar-se dependente de uma criatura e vir ao mundo por intermédio dela. Obviamente que essas questões já demonstram que do próprio Deus, a própria Trindade, desejava que o plano da salvação fosse feito desta forma, fosse organizado desta forma. E essa é uma dinâmica da Trindade. Eu não entendo como é que pessoas que dizem estudar a Sagrada Escritura não conseguem identificar esta verdade que está ali. E falo isso não somente para aqueles que nós chamamos de protestantes, mas também a católicos. Existem católicos que não conseguem entender essa estrutura, não conseguem compreender o que está ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o próprio Evangelho. A promessa da salvação passa novamente pela mulher e pelo descendente. Isso eu já falei em muitas lives por aqui, mas sempre vale a pena repetir. A promessa mesmo ali de Abraão, que tem a sua esposa, que é estéril, passa novamente pela mulher, pela descendência. Séculos depois nós vamos observar na própria questão do profeta Isaías 7,14, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Isso se concretiza conforme está em Gálatas capítulo 4, versículo 4, quando se completou a plenitude dos tempos, o Filho de Deus veio nascido da lei, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Novamente nós temos aqui a mulher e o seu filho. Além disso, nós temos também aqui Lucas capítulo 1, versículos 26 seguintes, que demonstra ali o anjo de Deus que visita não a mulher qualquer, mas a escolhida, a Nossa Senhora, a toda pura, a toda santa. E Deus escolhe esta vivência. Como uma pessoa que se diz ler muito, eu vi uma vez uma pessoa falar isso e eu fiquei muito triste. Dizer que os católicos, o problema da igreja é a idolatria Nossa Senhora. Gente, perceba bem, essa é uma escolha de Deus. E não conseguir fazer esta reflexão da magnitude da escolha de Deus em depositar o seu Filho unigênito, aquele que é Criador também, com Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, na Virgem Maria, no seu ser, é de uma pobreza de interpretação bíblica gritante. Fora isso, de uma própria pobreza de abstração da própria realidade que está ali. Eu poderia até dizer que há um analfabetismo bíblico, se pode ser dito isso, e também para um católico um analfabetismo doutrinal, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de entender a doutrina da igreja. Por quê? Porque a gente não estuda, a gente não reza em cima disso, a gente não medita, entre outras coisas que sempre foi feito na história da igreja e que nos tempos atuais que nós nos achamos tão bambambam dos parangandã e não fazemos, tá? E aí teremos que recorrer aos grandes santos, Por que os grandes santos foram grandes homens apaixonados pela Virgem Maria, tá?
E essas pessoas deveriam repensar essa questão. Mas enfim, vamos avançar aqui no nosso estudo. E eu vou passar para o segundo parágrafo e vou ficar nele nesse pequeno vídeo, tá? Diz assim, então essa primeira parte, primeiro parágrafo, acho que já é resolvido, né? Deus escolhe que o Cristo nasça da Virgem Maria. Ele poderia ter vindo adulto, não veio, mas se veio pela Virgem Maria porque Deus tem uma ordem, uma estrutura que ele deseja realizar para o plano da salvação. São Maximiliano trabalha bastante essas questões aqui em outras conferências, obviamente. Poderia citar aqui quando ele trata de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E nesta dinâmica da Trindade perpassa aí a Imaculada. Podemos também citar Santo Irineu, que vai falar que as duas mãos do Pai, o Verbo e o Espírito Santo, estão nesta unidade para a criação do mundo, para a salvação da humanidade, nesse mesmo projeto da Trindade em si mesma, a Trindade econômica, aquela que abre um espaço em si mesmo e cria todas as coisas e recria com a redenção e encarnação do Verbo. Tá? No segundo parágrafo, vai dizer aqui São Maximiliano Kolbe: da mesma forma que Jesus Cristo veio a nós por Maria, também nós não devemos seguir outro caminho até ele que não seja por Maria. Parece um absurdo isso aqui, mas não. Isso é bíblico, isso é dinâmica de Deus. Tá? Na verdade, diversos são os caminhos que levam a Deus, mas o caminho que eu estou falando é o mais curto e o mais seguro. Nós justamente escolhemos esse caminho, estamos andando por ele, e pelo mesmo caminho queremos conduzir todos os homens a Jesus. O lema da milícia da Imaculada que está se desenvolvendo também é: por Maria devemos conduzir todos e a cada um em separado ao Sacratíssimo Coração de Jesus. Ou de outra forma, a Imaculada deve tornar-se a rainha de todas as almas e de cada uma em separado. E realmente, quando se trata de conversão de almas, só podemos fazê-lo através de Maria, por Maria, e não de outra forma. Deus, em sua incomensurável bondade, fez da Mãe Santíssima tesoureira de suas graças e a derrama sobre o mundo apenas por ela. Por isso é justo que peçamos a graça a Deus, sempre por intermédio da Imaculada. Para alguns parece assim um absurdo quando se fala sobre essas questões referentes à Imaculada, por ela, através dela. Observe, senhoras e senhores. Porque, claro, Deus poderia não precisar de Nossa Senhora? Obviamente não poderia não precisar. Mas Ele quis precisar. Pega esses versículos, esses capítulos bíblicos, esses versículos que eu trouxe para vocês. Observe se essas dinâmicas não estão todas concatenadas, todas organizadas naquilo que será a encarnação do Verbo. Se Deus assim utilizou esse caminho para a nossa salvação, este é o caminho também de nossa conversão. Passa por Nossa Senhora. Passa por ela. Tá? Existe uma dinâmica na Mariologia, existe uma dinâmica no amor a Nossa Senhora que está intimamente ligada à Cristologia. Não existe uma Mariologia sem Cristologia. Obviamente que a Cristologia se subside por si própria, porque é o próprio Cristo, mas esta Cristologia, ela se torna palpável, visível pela Mariologia. Por quê? Porque Deus assim quis e pronto. Está lá nos textos bíblicos. É inegável este fato. Então, a devoção a Nossa Senhora não é apenas uma devoção apenas incoerente, inconsequente. Ela parte de um mistério, de uma dinâmica de Deus, e esta dinâmica é a dinâmica da nossa vida espiritual, porque assim Deus quis. Outros subterfúgios são outros subterfúgios. É um caminho, muitas das vezes, da individualidade, da arrogância. Tá? E até podemos dizer do descumprimento da vontade de Deus. Haja vista, no ápice do momento da nossa salvação, quem está lá? Nossa Senhora. Jesus Cristo faz o quê? Entrega ela. Não, primeiramente, desculpe, fala para Nossa Senhora, João capítulo 19, versículos 26 e 27. Mulher, eis aí o teu filho. O discípulo amado ali nos representa. Ele nos entrega a ela.
E depois diz ao discípulo amado: filho, eis aí a tua mãe. Cristo não falou isso ali de maneira romântica apenas, mas ele falou, ali está uma verdade, ali está uma dinâmica, ali está um itinerário espiritual, desejado assim por ele. Tá? Enfim, e nós precisamos compreender que essa é uma dinâmica importante para a nossa vida espiritual e nós precisamos estar atentos a isso. E nós precisamos pedir a graça do Espírito Santo, o esposo da Virgem Maria. Obviamente, o Espírito Santo não é esposo da Virgem Maria como eu sou esposo da minha esposa. Mas ele, ao fecundar o Verbo de Deus no ventre dela, no ser da Virgem Maria, é ele que vai plasmar do material genético de Nossa Senhora, do sangue dela, o corpo do Cordeiro imolado. O corpo que andou, que falou, que nos salvou e que se entregou na cruz para nos salvar. Não há nenhum material genético ali de um pai, só há da Virgem Maria, toda pura, toda santa. O Cristo, o Cordeiro puro, sem mancha e sem mácula, só poderia vir de uma mulher pura, sem mancha e sem mácula, pelos méritos dele mesmo. Tá? Obviamente, os méritos da Virgem Maria são os méritos de Cristo, que Cristo derrama sobre ela para nós. Esta humanidade que deve ser redimida, Nossa Senhora é este arquétipo, né? Esse projeto de Deus, né? Que remonta o projeto do paraíso. Eva também era sem mancha, sem mácula e tornou-se pecadora, né? Trouxe para nós o pecado. A Virgem Maria, ela é a nova Eva, como fala Santo Irineu, aquela que nos traz o novo Adão, o Cristo Jesus. Quem não consegue identificar essas questões na Sagrada Escritura, me desculpe, precisa pedir ao Espírito Santo aí a conversão e iluminação, né? E ter realmente um trato humano para observar bem e meditar essas questões. Bem, eu ia discorrer outras coisas aqui, vou parar este vídeo aqui. Peço que esse vídeo estará no nosso canal do YouTube, tá? E peço que vocês entrem lá, se inscrevam, curtam e compartilhem este vídeo. Leve para outras pessoas, estude, medite e acima de tudo nos ajude a evangelizar, convidando outras pessoas a se inscreverem no nosso canal, nos ajudar a crescer aí em números para que a gente possa cada vez mais lançar esse perfume da Imaculada no coração de mais pessoas. Forte abraço para você, salve Maria, peçamos a Nossa Senhora hoje, né, que ela nos guie nesse caminho espiritual ao coração do Sacratíssimo de Cristo. Salve Maria Imaculada. Forte abraço.